Capítulo 2. Diligência. Diligência significa trabalhar duro, ter cautela, empenhar-se naquilo que faz. Significa esforço constante e cuidadoso, não apenas se empolgando no começo, mas perseverando nos anos adiante. Não de forma desleixada ou descuidada. Diligência implica trabalho constante e fiel. Fazer um trabalho suado significa suar para servir bem. A mulher descrita em Provérbios 31 é nada menos que diligente. Portanto, examinemos alguns desses versículos que descrevem suas atividades e vejamos se encontramos um bom retrato de diligência a ser imitado. Versículo 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Observe os verbos neste período: busca e trabalha. E observe que a expressão a descrever como ela busca e trabalha é de bom grado. A mulher que trabalha de bom grado é uma trabalhadora bem disposta. Você sabe como se parece e se porta aquela mulher que é uma trabalhadora indisposta, com cara de paisagem e postura rabugenta. Uma vez que todo o nosso trabalho deve ser oferecido ao Senhor, estas são as atitudes que devem acompanhar o nosso trabalho: disposição e alegria. A mulher descrita aqui está usando suas mãos para embelezar e glorificar. Aos olhos dela, aquilo para que foi chamada era o seu trabalho, e ela havia sido chamada a administrar uma grande casa. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela madruga e dá início ao dia. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não é covarde, ela não tem receio de trabalhar. Versículo 18. A sua lâmpada não se apaga de noite. Esta é uma mulher que não trabalha olhando com pressa para o relógio. Ela não presume o término do trabalho só porque o sol já se pôs. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. É cuidadosa em cuidar de suas responsabilidades, sem relaxar, sem deixar as coisas de lado. Ela tem as necessidades sob o radar. Ao que tudo indica, ela pode delegar tarefas e não precisa fazer tudo sozinha. Mas quando delega, ela se certifica de que haverá um acompanhamento. A ociosidade é sempre um perigo e esta mulher não cede. Você não a encontrará confortável em seu computador ou celular passando horas mexendo nas redes sociais. Ela tem muito o que fazer. A Bíblia tem uma admoestação específica para mulheres que desperdiçam o tempo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,6. Essas mulheres são vulneráveis por terem o fardo de uma consciência culpada e serem facilmente desviadas do caminho. Elas são preguiçosas corporal e intelectualmente, portanto, são presas fáceis dos falsos mestres. Aqui está outra admoestação às mulheres sobre os perigos da ociosidade. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. 1 Timóteo 5, 11 a 15. A cura de Deus para a ociosidade por que passam as mulheres é o casamento, os filhos e a administração do lar. Ela dá às mulheres algo profundamente importante para fazer, que exige diligência permanente.
Deus não só apenas odeia a ociosidade, mas também abençoa a diligência. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12, 27. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 10, 4. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 12, 24. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, 4. Diligência espiritual. Toda diligência deve começar primeiramente com a diligência espiritual. Se somos espiritualmente ociosas, somos ociosas também no ato de servir. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 14 e 15. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. 2 Pedro 1, 5. Deus deseja que o seu povo seja frutífero. Ser frutífero é prestar obediência cheia do Espírito aos mandamentos de Deus, a todos eles. Devemos ser diligentes quando o assunto é o nosso chamado, e devemos ter toda a diligência quando o assunto é a nossa fé. Devemos confirmar nosso chamado e eleição. Temos o dever de cuidar bem do estado da nossa própria alma. Devemos cuidar da nossa própria caminhada cristã. Quer dizer, damos atenção, vigiamos e trabalhamos, e tudo pela graça de Deus. Perguntas. Número 1. Considere seu dia desde o momento em que você acorda até a hora de ir dormir à noite. Durante o dia, você costuma ficar ociosa às vezes? Como controlar o tempo e torná-lo mais frutífero? Número 2. Como a ociosidade difere dos momentos de descanso e lazer? Número 3. Deus deseja que o seu povo seja viciado em trabalho? Qual a diferença entre ser frutífero e estar ocupado? Número 4. Qual é a mentalidade do mundo referente ao quanto uma pessoa deve trabalhar? A visão mundana é bíblica? Número 5. Quais as áreas do seu lar mais carecem da sua atenção? O que atrapalha nosso lidar com essas áreas?